Boa tarde, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas. Pastor Júnior mais uma vez. Vamos dar início aí a mais um Pão das Três nessa terça-feira, hoje dia 26 de janeiro de 2021. Então vamos aí acompanhar, pedir aos irmãos também que estejam compartilhando a nossa live, né, aí na sua timeline do Facebook. Se for o caso, também compartilhar o link da nossa transmissão ao vivo também nos grupos, para que mais pessoas possam nos acompanhar. O Pão das Três, então, os irmãos já conhecem muito bem, né? Feito pelos pastores da Igreja Batista em Vila das Belezas, eu, pastor Júnior Martins, pastor Israel Melo, pastor Márcio Sarraf, diariamente aí compartilhando a palavra de Deus, pedidos de oração, dando orientações também a respeito da vida cristã, coisas às vezes particulares também da nossa igreja, né? Nós temos muitas pessoas de outras igrejas, parentes, né? Parentes nossos, parentes de irmãos acompanhando, mas a gente aproveita a oportunidade do Pão das Três também para transmitir aí os nossos recados, né? das nossas atividades. Então fiquem ligados aí, participando, e que Deus possa abençoar a vida de todos nós. Vamos orar, e como sempre fazemos, né? Após a oração, nós vamos cantar o hino 416 do cantor cristão Filhos da Luz, que eu sei que é um hino bastante conhecido, a nossa igreja canta bastante, e a gente vai ter a oportunidade de cantar mais uma vez na tarde de hoje. Vamos orar primeiro. Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais uma edição do Pão das Três. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de compartilhar a Tua palavra com a Tua igreja, com o Teu povo. Muito obrigado pela participação, pela presença, Pai, de todos que estarão conosco nos próximos minutos, ouvindo a Tua palavra, orando, cantando, lembrando, ó Pai, das atividades que fazem parte da vida, Pai, do dia a dia da nossa igreja, e também, ó Pai, colocando a vida de pessoas necessitadas, ó Pai, seja por doenças, seja por problemas espirituais. Agradecer ao Senhor também, porque o Senhor também tem abençoado a vida de muitas pessoas, de muitos irmãos, e com eles, ó Pai, também nos alegramos. Nos dirige, ó Pai, em todas as palavras, em tudo o que acontecer nessa tarde. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos cantar então o hino 416, né, do cantor cristão Filhos da Luz. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados do Senhor, erguei-vos com favor e retidão, vivei para seu louvor, conforme a glória desta herança, marchai com toda confiança, marchai com toda confiança, andando em luz, andando em luz. Filhos da luz, em santidade e paz, vós precisais andar, pedindo auxílio estável e eficaz, pois tendes de lutar contra inimigos alojados. Deveis estar bem preparados, deveis estar bem preparados. Vivei na luz, vivei na luz. Filhos da luz, nascidos sois de Deus, fugi de todo mal. Com santo zelo demandai aos céus a casa paternal, e vigilantes não dormindo, as horas com temor remindo, as horas com temor remindo, andai na luz, andai na luz. Filhos da luz, quando afinal chegar o dia do Senhor, bendito servo que ele então achar, servindo com amor, pois com prazer no céu entrando, os salvos cantam exaltando, os salvos cantam
16 do Cantor Cristão. Eu escolhi, né? A gente vai falar hoje sobre Provérbios. Na verdade, a gente vai iniciar aqui uma série de estudo em Provérbios hoje, né? Um livro de sabedoria, né? Sabedoria, biblicamente falando, é sabedoria prática, sabedoria para a vida. Não é só conhecimento, né, que a gente adquire. E esse eu acho que tem bastante a ver com isso, né? Somos filhos da luz, filhos de Deus, chamados para viver em fervor, em retidão, andando em paz, andando na luz. Somos nascidos de Deus, temos que fugir de todo mal, aguardamos a volta de Jesus em santidade, em amor. Então, eu acredito que é um hino que tem uma relação muito estreita com Provérbios, né? Com os ensinos práticos e com a vida prática que agrade ou que agrada a Deus, tá bom? Então, vamos meditar em Provérbios. Quero convidá-lo, então, aqueles que acompanham com as suas Bíblias, né? A nossa chamada já está constando aí, Provérbios capítulo 1, os versos de 1 a 19, tá? Deixa a sua Bíblia aberta aí, vamos orar mais uma vez, então, nos colocando diante do Senhor para ler a sua palavra. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse Pão das Três, que é também uma oportunidade de lermos, ó Pai, e de estudarmos um pouco, Deus, a Tua palavra com o Teu povo. Pedimos que o Senhor, mais uma vez, nos guie, nos oriente, nos dirija, e que tudo aquilo, ó Pai, que for dito, seja dito para edificação e para o fortalecimento de todos nós e para o aprofundamento do nosso conhecimento também na Tua palavra. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. É isso aí, Provérbios 1, então, de 1 até o verso 19, né? Então, uma boa parte aí, o capítulo tem 33 versículos, vamos ler os 19 primeiros versos. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o instruído adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Filho meu, se os pecadores com blandícias te quiserem tentar, não consintas. Se disserem, vem conosco, espiemos o sangue, espreitemos sem razão os inocentes, traguemo-los vivos como a sepultura e inteiros como os que descem a cova, acharemos toda a sorte de fazenda preciosa, encheremos as nossas casas de despojos, lançarás a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das suas veredas, porque os pés deles correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e estes armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ela prenderá a alma dos que a possuem. Provérbios. Então, a gente vai, nos próximos pães das três, eu não sei exatamente quantos, a gente não vai estudar também capítulo por capítulo, trecho por trecho, né, de Provérbios, os 31 capítulos de Provérbios. Eu vou fazer a seleção assim, de alguns trechos do livro de Provérbios, para a gente estar dando uma olhada aí nas nossas próximas edições aí do Pão das Três. Então, essa primeira parte, obviamente, é a parte introdutória, né? Onde Salomão apresenta, né, o editor final de Provérbios, porque nem todos os provérbios foram escritos por Salomão, né? A gente sabe que ele também acumulou provérbios, a gente sabe que naquela parte final nós temos ali alguns complementos, a gente vai chegar lá também, escritos por outras pessoas, muito provavelmente até posteriormente a Salomão, mas a gente pode dizer que é um livro escrito por Salomão, né? Pelo menos uns 90, 95%
do livro de Provérbios foi escrito por Salomão. Esses provérbios, eles têm duas estruturas diferentes, né? Então, nós temos alguns blocos dentro de provérbios, e não são muitos, que tratam de assuntos compactados, ou seja, tem um tema, tem um assunto, como aqui é hoje, né? A gente viu aqui tem duas partes, né? Uma que vai do versículo 1 ao 6 e a outra que vai do 7 ao 19. O do 1 ao 6 é uma introdução, é uma chamada, é uma tentativa de provocar, de instigar naquele que abre o livro o interesse de ler o livro até o final para aprender. E a segunda parte já falando, dando orientações a respeito de como o homem sábio tem que lidar com os homens maus, né? Não aceitando os seus convites, não aceitando as suas seduções, como eu coloquei aí na nossa chamada, né? Um convite a fugir aí de todas as seduções. Então, nós temos blocos, né? Quando a gente chega ali pelo capítulo 3, 4, nós temos orientações de Salomão a respeito de fugir da prostituição, de fugir do adultério, de todas as coisas perigosas. Lá na frente, vamos ter um trecho muito grande falando a respeito das mulheres, do que é uma mulher virtuosa, etc., do que é um homem virtuoso, de como é um rei, entre tantas questões. E nós temos vários blocos onde você tem provérbios, você tem lições quase como ditos populares, que eles podem ser lidos quase isoladamente, porque são conceitos completos. Há trechos até do livro de provérbios que mais ou menos se repetem. Há ideias que aparecem mais vezes. E sem contar que você tem algumas passagens que são assim para criar aquela cola, né? Então, Salomão teve o cuidado de estar sempre fazendo uma invocação à sabedoria, né? Ele até enxerga a sabedoria, ele personifica a sabedoria. Essa é uma forma de pensar muito comum dos hebreus, né? Dos judeus. Eles transformam ideias e sentimentos em pessoas. Os judeus, né? Principalmente quando a gente lê o Antigo Testamento, eles não têm uma linguagem simbólica tão forte, tão subjetiva quanto a que a gente usa, né? Para falar de sentimentos e tudo mais. Eles sempre tentam usar uma linguagem antropomórfica, né? Então, quando eles vão falar de sabedoria, eles falam de uma mulher. Quando eles vão falar de força e coragem, eles fazem uma comparação ou usam um animal poderoso, como um leão ou como um outro animal. Quando vão falar de força e de resistência, usam um outro animal. Então, a maneira como eles usam os símbolos são sempre com coisas muito concretas, né? Muito que você pode olhar assim na realidade. Então, eles não têm muitas abstrações, né? No sentido de você tem que imaginar um conceito e uma ideia, não. Eles te dão uma figura, uma imagem, algo que é bastante conhecido, para que você possa, a partir dali, entender o que ele está dizendo. Então, a sabedoria vai ser encarada aqui como uma mulher, ou coisa assim. Então, a gente vai estar olhando aí nos próximos Pães das Três, né, começar de hoje, essa sabedoria muito prática, tá? Eu não vou aqui me preocupar tanto em definir sabedoria, porque a gente ficaria aqui horas para tentar definir sabedoria, mas o que nos interessa para começar as nossas reflexões é que a sabedoria trazida por Provérbios e por toda a Bíblia, ela é sempre muito prática. Por isso que ela é sempre uma linguagem também muito direta, né? Não adultere, não saia com prostitutas, não se entregue ao vinho, cuidado com o poder, cuidado com a autoridade, cuidado com o dinheiro, cuidado com as suas palavras, cuidado com quem você anda. Então, são coisas sempre muito objetivas e muito diretas. Boa parte dos provérbios, eles vão também nos mostrar quais são as consequências, né? Quais são as consequências de você fazer más opções na sua vida, assim como ele vai mostrar para você também, né? As consequências na sua vida das boas opções que você fizer ao longo dela. Então, são palavras para não nos deixar em dúvidas, para não nos deixar em dificuldades. Então, olhando um pouco o texto aqui, né, para a gente começar a pensar, o próprio livro de Provérbios, ele está dizendo para a gente assim, o próprio Salomão está dizendo para a gente assim, olha, quando você terminar de ler esse livro, eu quero que você saiba disso ou daquilo. Isso é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente é professor, né? Então a gente começa a dar uma aula, eu vou dar uma aula hoje sobre pneumatologia, sobre o Espírito Santo.
No final da aula, eu quero que vocês saibam que o Espírito Santo é uma pessoa, que é ele que distribui dons, que é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vamos começar isso e no final eu quero que você saiba aquilo, né? Alguém que escreve, né? Quando você lê a introdução, quando você lê ali uma sinopse do livro, né? Que é um resumão ali, uma coisa direta, você também está escrevendo para que as pessoas saibam qual é o conteúdo do livro e o que você pretende trabalhar na vida daquelas pessoas. Então eu escrevi um livro lá sobre a história de alguém. Então no final eu quero que você saiba como foi que ele venceu as dificuldades na vida para chegar onde ele está, tendo conquistado tudo o que ele conquistou. É lógico que na sinopse ali você não dá todos os detalhes você vai ver quando você estiver lendo o livro, e você vai saber também a partir de uma introdução, de uma explicação, né? Os detalhes você não vai ter, mas o que diz a história de uma forma geral. Então ele começa dizendo isso, né? Ele fala o seguinte: se você der atenção para o que está escrito em Provérbios, você vai adquirir sabedoria, instrução e vai andar de forma prudente nesse mundo. Ou seja, você não vai andar arriscando, você não vai andar no escuro, tateando. As coisas vão ficar mais claras para você, você vai saber distinguir melhor o bem do mal, o bom caminho do mau caminho, o certo do errado, a voz de Deus da voz do mundo, da carne, do diabo, enfim, das muitas vozes malucas aí que tentam roubar o nosso coração, e você vai se tornar sábio. Portanto, é engraçado porque já dá a entender que a sabedoria, biblicamente, ela não tem nada a ver com aquela ideia que a gente tem de um homem, né, com a perna cruzada assim, né, sentado numa pedra, com o cabelo já branco pela idade e capaz de falar as coisas mais profundas ou incompreensíveis. Não. A sabedoria, biblicamente, ela é algo que você vai usar no seu dia a dia e que vai te conduzir nas suas ações, na sua relação com as pessoas, na sua relação com Deus e na sua relação consigo mesmo. Então você vai continuar sendo uma pessoa da cidade, uma pessoa do povo, um trabalhador, vai continuar sendo o empresário, vai continuar sendo um crente, um pastor, mas todas as suas palavras e as suas ações serão guiadas por essa sabedoria. Não é? Talvez ao olhar para as pessoas, as pessoas olhando para você, elas não vão enxergar e ver em você sabedoria. Elas vão perceber pela maneira como você fala e pela maneira como você vive. Aí ele diz, vai te dar entendimento, juízo, justiça e equidade. Talvez a palavra mais difícil aqui para vocês, né? Talvez para nós, seja equidade, mas ela é sinônimo também de retidão. Vai ajudar você a andar num caminho reto. Porque se guiando com sabedoria, você vai cometer menos erros. Você vai se meter em menos dificuldades. Você vai ter menos extravios, menos distorções e desvios na sua caminhada, não é? Aí ele fala que vai dar também simplicidade e prudência para os jovens, né? E aquele que também fizer isso, vai adquirir sábios conselhos e, obviamente, uma pessoa sábia, ela vai se tornar também luz para aqueles que ouvem e que seguem os seus conselhos. Então, essa sabedoria não é para ser entendida como uma sabedoria que apenas faz de nós pessoas que têm sucesso na vida, porque não é nem essa a ideia. A ideia principal é a de alguém que anda em paz com Deus e que anda conforme a vontade de Deus. E você vai então também ser essa luz e esse farol para a vida das pessoas. É engraçado porque muitas vezes, você olha os provérbios, o conselho de um sábio, ele muitas vezes não vem acompanhado de muitas palavras persuasivas, de palavras muito trabalhadas e muito elaboradas. Porque o sábio é também alguém que tem uma clareza das coisas. Então, às vezes, um sábio é alguém que vai dizer para você assim, isso que você está fazendo está errado. Não é? Uma coisa tão simples, ela pode estar saindo da boca de alguém que tenha muita sabedoria. Ele enxerga e vê que está errado. Esse caminho que você está trilhando vai te prejudicar, vai produzir coisas ruins na sua vida, você vai se dar mal se você seguir por esses caminhos, né? Então, ou ele vai dizer para você,
vai por aqui, que essa é a vontade de Deus. Siga por aqui, porque com certeza esse é o caminho que o Senhor está trilhando, está abrindo essa porta para você. Então a sabedoria, muitas vezes, ela não se manifesta através de palavras complexas e de uma sabedoria que te distancia da comunicação comum com as pessoas, mas pelo contrário, ela se manifesta através de uma linguagem muito objetiva e muito direta, assim como são os provérbios que nós vamos ler aqui já aí durante alguns dias aí. Bom, aí vem a segunda parte, né? A segunda parte que eu digo aqui da leitura que fizemos hoje, que vai do versículo 7 até o versículo 19. E do que ele trata? Exatamente, né, como eu já antecipei, dessa palavra direta e objetiva, não é? Que diz para você que você deve dar atenção ao que diz o teu pai e a tua mãe, e não dar atenção e fugir dos conselhos dos pecadores e dos ímpios. É curioso, né? O Provérbios começa num tom muito parecido com o livro dos Salmos, né? O Salmo 1 e o Salmo 2, eles foram escritos, são palavra de Deus, eles foram escritos também como uma moldura, né? Para o livro dos Salmos, o Salmo 1 e o 2 e o Salmo 150, em que eles mostram para você sobre o que falam, sobre o que tratam os Salmos, que era um louvor à palavra de Deus, à sabedoria de Deus, ao cuidado de Deus, aos caminhos de Deus, e o bem que é produzido na vida daquele que o segue, e assim como também o mal que acompanha a vida daqueles que não o seguem, e termina com um louvor, né, a Deus por seu amor, por sua palavra, por sua justiça, por sua graça, por sua misericórdia, enfim, por tudo aquilo que ele tem de bom, tudo aquilo que ele é de bom. E ele começa da mesma forma. Então ele diz, quem despreza sabedoria e instrução, ele já diz de uma forma bastante objetiva aqui, é um louco, né? A loucura é um descolamento da realidade, né? É interessante porque sempre que a gente pensa em pecado, sempre que a gente pensa nessa loucura de não dar ouvidos à voz de Deus, tem um negócio que sempre vem na minha cabeça, que é mais ou menos o seguinte: nós estamos no mundo entregue ao pecado, um mundo que jaz no maligno, um mundo contra o qual a gente tem que lutar. A nossa natureza também pecaminosa e caída, mesmo sendo nós crentes, nós nos afastamos de Deus. Mas tem algumas coisas que a gente pode evitar. E eu vou colocar em termos bem simples, ou seja, nós temos que evitar tropeçar nos nossos próprios pés. Ou seja, evitar problemas e dores de cabeça para nós mesmos. Ou seja, não nos colocarmos em situações difíceis, pecaminosas, que nos afastam de Deus pela nossa própria força, pela nossa própria inconstância, inocência, pela nossa própria meninice. Então, quando o Salomão está começando isso aqui, ele diz assim: dá ouvidos, aprenda a dar ouvidos a quem te ama, a quem tem a sabedoria que vem de Deus, e que foi colocado sobre a sua vida como um guia e como uma orientação, porque o primeiro beneficiado disso será você. Então, essa obediência, né, que é uma manifestação de uma sabedoria plena, ou seja, dar ouvidos aos bons conselhos, à boa instrução, a pai e mãe, é um primeiro sinal de sabedoria. O que é uma pessoa sábia para Provérbios? Provérbios já começa dizendo, é aquele que dá ouvidos a voz do Senhor, a voz do pai, a voz da mãe, e a gente pode incluir aqui a voz dos seus líderes, daqueles que andam também dentro da vontade de Deus. E quem que é o primeiro beneficiado em adquirir essa sabedoria e de seguir essa sabedoria? É você mesmo. Provérbios, né, mais lá na frente, né, vai dizer que um filho obediente é honra para o pai, é orgulho para a mãe, e todas essas coisas, mas já como benefícios secundários. É importante, mas secundário, porque o primeiro beneficiado em seguir a sabedoria e andar dentro dos caminhos de Deus é aquele que obedece, é aquele que segue, né? Aí a segunda coisa, o discernimento
para identificar os pecadores. E eles até colocam aqui, né? Ele até faz uma descrição de como eles são. Ele diz assim, com blandícias, né? Essa palavra blandícias aqui é persuasão, vamos lá, vai ser legal, todo mundo faz, a gente ri bastante, vai ser divertido, tal. E você tem aquela centelhinha que diz para você, mas isso aí não está certo, né? Mas eles te seduzem, né? Pelos aparentes ganhos que você tem de fazer aquilo. E ele diz, você demonstra sabedoria se você resistir, se você não permitir e não se entregar a essas coisas. Então olha como é que ele vai montando, vai dizendo assim, o que é sabedoria? Ouvir a voz do Senhor, ouvir pai e mãe e saber dizer não para o pecado. Isso é sinal de sabedoria. Uma pessoa que se afasta do pecado e que não anda com os pecadores, né? Ela é uma pessoa sábia. Talvez ela não tenha um conhecimento profundo a respeito de nada, mas ela é uma pessoa sábia, né? Aí ele diz assim, vem conosco, espiemos o sangue inocente, espreitemos sem razão os inocentes. Ou seja, é um convite para praticar o mal contra aqueles que não podem se defender ou atacar voluntariamente as pessoas, ou praticar o mal voluntariamente sem qualquer motivo. Não que haja motivos para se praticar o mal, mas esses ainda acrescentam isso, sem motivo, eles provocam situações que levam à prática do mal. Aí ele diz, olha, isso vai trazer ganho para nós, porque né, na verdade aqui é um convite ao roubo, né, ao furto, né? Nós vamos ter muitas coisas e tudo mais, e a coisa mais enganosa, né, no versículo 14, teremos todos uma só bolsa. Em outras palavras, o que eles estão prometendo é assim, nós vamos ter um só coração, nós vamos ser uma família, seremos tudo isso. É uma coisa muito enganosa que acontece com muita gente. Pode ser um problema da igreja, pode ser um problema dos relacionamentos cristãos. Eu admito que isso pode acontecer, mas tem muita gente que se engana. Você já viu gente dizendo assim, às vezes a gente acha mais amor e mais compreensão fora da igreja do que dentro dela. Isso é um negócio muito complicado e muito enganoso também. O texto de Provérbios está dizendo isso. Quando ele diz, teremos todos uma só bolsa, o que ele está querendo dizer é o seguinte, nós vamos dividir tudo, vai ser tudo igual, mas a gente sabe que na prática não é assim. As coisas, quando você lida com os ímpios, quando você constrói uma relação baseada na maldade, baseada nas coisas ruins, ela não vai ter essa comunhão e essa alegria toda, tá? Então é uma frase que muitas vezes eu vejo pessoas da igreja, e é muito comum você ver em Facebook essas frases, mas é uma frase muito enganosa, porque essa comunhão dos ímpios, ela é perigosa, ela esconde armadilhas que os incautos, né, que os que não têm sabedoria não conseguem perceber, mas que logo, logo se tornarão aí uma armadilha destruidora para a sua vida. Olha como é que Provérbios já começa a falar isso daí para a gente, né? É lógico que na igreja a gente espera, né, que os nossos relacionamentos sejam mais diretos, mais sinceros, mais vivos e mais transparentes, e individualmente a gente tem que procurar trabalhar por essas coisas. Mas não se engane achando que você vai ter comunhão verdadeira fora de Cristo, sem a intermediação da palavra de Deus, porque não vai. Aí ele continua, né? Então, ele fala, né, no versículo 17, ele fala assim, na verdade, debalde se estenderia a rede perante os olhos de qualquer ave, e esses armam ciladas contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. É interessante porque se eu disse que o primeiro beneficiado pela prática do bem e de andar na sabedoria divina é aquele que faz assim, o primeiro prejudicado também por andar nos caminhos do mal é aquele que pratica o mal. Ele também vai cair em cadeias, vai cair também em ilusões. Então hoje a gente vai, né, demos início a esses pensamentos a respeito do livro de Provérbios, e depois nós vamos começar a entrar em questões assim de natureza prática, porque ele vai falar
das relações comerciais, ou empresariais, ou empregatícias. Ele vai falar de casamento. Ele vai falar de amizades. Ele vai falar dos pensamentos, dos sentimentos, do coração. E esses princípios lançados aqui no início de Provérbios, eles vão sendo melhor explicados e melhor aprofundados à medida em que a gente vai especificando as áreas da nossa vida em que eles podem ser aplicados. Mas para começar então hoje, né, vamos ficar então com essas lições. A primeira delas, ela está lá no Novo Testamento. Buscar a sabedoria, o juízo, o entendimento e a equidade é uma tarefa que Deus deixou para nós em Cristo. É uma tarefa para cada dia. A gente tem que aprender a viver, e a viver bem conforme a vontade de Deus. E viver bem, né, para esse início de conversa, significa duas coisas. Dar ouvido a todo bem. Então isso é um desafio. Se eu ouço alguma coisa boa, a minha sabedoria deve me levar a colocar em prática imediatamente aquilo que eu sei que é bom. Porque sabedoria é algo prático. Quem é o sábio? O sábio é o que ouve e segue o conselho. E também, que é o contrário disso, o sábio é também aquele que evita os maus e o mal. Ele sabe identificar o que é o mal e foge do mal. O nosso maior exemplo, irmãos, para tudo, né? Para tudo nessa vida, sempre é Jesus. A gente pode lembrar aqui de alguns momentos da vida de Jesus, como por exemplo, quando ele está no templo lá, com 12 anos de idade, conversando com os doutores da lei. Ele está lá dando aula? Tá, porque os homens estão impressionados com a sua sabedoria. Mas ele também estava ali humildemente ouvindo todo o conhecimento adquirido daqueles homens e aprendendo. Jesus é um exemplo para a gente disso. Você não vê defeitos, né, na vida dele como filho, na relação dele com José e com Maria. Provavelmente não. A gente sabe que ele foi um filho obediente. A gente consegue perceber a maneira como Jesus se distancia do mal já na sua fase adulta. Quando ele resiste ao diabo, aí você pode ver isso em Mateus 4 e Lucas 4, a maneira como ele lidava com os líderes religiosos, a capacidade que ele tinha de perceber quando alguém estava tentando colocar ele numa pegadinha, numa situação difícil, e a maneira como ele escapava. O maior exemplo de sabedoria que nós temos é o exemplo do próprio Jesus. E ao mesmo tempo, e não há nenhuma dificuldade em dizer isso, Jesus era um homem extremamente simples, não era? Porque ele falava com as pessoas do povo, vivia com as pessoas do povo, cresceu e viveu e morreu como um homem pobre, como um homem humilde, mas que também foi pleno do conhecimento da vontade e também da palavra de Deus. Será que Jesus conhecia Provérbios? Não há dúvidas, né? Não há dúvidas de que esse livro foi o livro que também educou Jesus, né? Um livro que Jesus também guardava fortemente no seu coração e que guiava as suas ações diariamente. Então, se foi o livro que orientou Jesus, eu não tenho dúvidas a respeito disso, é o livro que vai orientar as nossas vidas também. Amém? Então, Deus abençoe a vida de todos vocês. Tem alguma coisa aí? Tem, que legal. Silvia Oliveira. Agradece as orações pela irmã, que já está melhor, mas ainda precisa de oração. Tá bom, Silvia, a gente vai orar por ela sim, tá? Um pouquinho antes do Pão das Três, a Fabiana Moura me passou um pedido. O seu Eronildo, ele é tio do Miguel Moura. A gente tem que especificar bem, né? Porque há vários Miguéis na nossa igreja, né? Há Miguéis crianças, adolescentes, e adultos e idosos. Há vários. E o seu Eronildo, ele está internado lá em Vitória da Conquista, então eu tenho um pedido de oração pela vida dele também, tá? A gente continua orando pela vida da irmã Benícia, né? Que é mãe da Solange, que é mãe do Maurício, tá? Então, da família, né? Então, continuamos orando.
A situação de saúde dela é bastante delicada, traz muita preocupação para a irmãzita também, né? Tem que ter todo um cuidado ali com ela também. Então, vamos continuar orando pela vida da dona Benícia, tá? Ontem entrou um pedido também, né, ali no Pão das Três, da Isabel Amada, né? Pedindo oração pela Creuza, que é a irmã dela, que está internada, tá? A Santina, né, a gente tem agradecido também, a Juliana já está plenamente recuperada, já voltou ao trabalho e tudo. Eu citei o caso da Ivone também no domingo, né, agradecendo as orações do pessoal, né, que teve alta de Covid, e também da Olivia, né, vai ficar mais uns dias no hospital para ganhar peso, nasceu prematuramente, mas é um processo positivo, natural, graças a Deus. A Cida Teixeira, né, pedindo pela Luciana e pelo Valdomiro, que estão com Covid, e mais algumas pessoas. A Camila também, né, a gente já citou na semana passada, não sei como é que está exatamente a situação dela nesse momento. A Cida Santos pedindo pela Dalva, e os pedidos que a gente tem, né, pelos idosos, depois pelo Wilson, Gabriel, Santana, Irailda, Tata. Gostaria que a gente não se esquecesse também de orar pela vida do Samuel. A família já não está mais ligada à nossa igreja, mas vamos continuar orando pela vida dele. É uma situação bastante difícil, né? Ele tem um problema de saúde parecido com o do Gabriel Santana. Orar pela saúde do Arlindo, né, que é cunhada da nossa irmã Maria do Carmo. O Giuseppe, né, filho da nossa irmã Maria José, que já está nas nossas orações já há bastante tempo e tem melhorado de saúde. Eu não sei se a gente tem aqui, aí é uma coisa minha, não sei, pode ser que tenha sido atualizado. Eu sei que a irmã Iracema viajou nesse final de ano lá para ficar com a filha dela, Vera Lúcia, que está internada, irmão, se eu não me engano, desde o início do ano. Numa situação assim bastante complicada, né? Eu não sei como é que se encontra. Depois eu vou tentar atualizar esse pedido também da nossa irmã Iracema e tentar saber como é que a nossa irmã Iracema também, como é que ela está, né? Aí nós temos aqui os profissionais da área de saúde, o desenvolvimento da vacina, que já é uma realidade. Agora a nossa oração já é pela vacinação, pela produção em larga escala, para atender não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Os irmãos desempregados, né, e autônomos, alguns irmãos têm conseguido emprego, né, têm sido efetivados aí nas empresas onde trabalham. O Ivan mesmo, né, o Ivanzinho, né, que a gente chama carinhosamente de Ivanzinho, ele foi efetivado recentemente aí na empresa, né, onde ele trabalha. Não vou citar nomes aqui, mas é uma coisa muito interessante, os irmãos compartilham com a gente, né? Pessoas que conseguiram terminar 2020 e ler a Bíblia inteira, tem, né? Então alguns mandaram recado, outro dia mandou, pastor, eu sei que você está de férias, mas não dá para deixar de dizer uma coisa, pode falar, terminei de ler a Bíblia pela primeira vez, estou tão feliz e tal, né? Então tem algumas pessoas, pelo menos duas, né, compartilharam comigo essa alegria de ter terminado de ler a Bíblia, e já começaram de novo aí numa empolgação muito grande, isso é muito bom. Orar pela igreja de uma forma geral, os pastores, orar pelo nosso Brasil varonil, né? Nosso Brasil. Oh, meu Pai do céu, tem misericórdia de nós, né? Né? A gente é muito difícil, né? E os nossos políticos, né? Os nossos governantes são o supra-sumo do que há de pior em nós. Deus tenha misericórdia dessa gente, meu Pai do céu. Eu oro muito por eles, né? Então é isso aí, irmãos. Vamos orar e colocar todas essas pessoas aqui, há bastante gente, né? Mas vamos nos lembrando aí de todos aqueles que precisam de alguma maneira das nossas orações. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela vida de todas as pessoas que foram citadas, ó Pai, aqui no Pão das Três, na leitura aqui dos pedidos, nos pedidos também que chegam, ó Pai, através do chat. Nós, ó Deus, desejamos, ó Pai, com todo o nosso coração, que as Tuas bênçãos, que a Tua cura, que o Teu favor, que a Tua misericórdia seja estendida, ó Pai, sobre a vida de todas essas pessoas. A irmã da Silvia, ó Pai, que passou por problemas de saúde, melhorou, mas ainda está sob cuidados. Essa família, Pai, que a nossa irmã Ivone também tem pedido oração, e essa criança prematura que ainda está sob os cuidados médicos, ó Pai, mas te agradecemos porque o Senhor permitiu que ela
nascesse, que ela viesse à vida e agora está sob os cuidados. A nossa irmã Benício, ó Pai, que está passando por um momento muito difícil, assim como todos os seus familiares, ó Pai, filhos, netos, irmãos, irmãs, ó Pai, enfim, ó Pai, a nossa irmã Zita também. Queremos pedir, ó Deus, a Tua misericórdia sobre toda aquela família, Pai. Uma família bastante conhecida, bem representada em nossa igreja, e com certeza há muitas pessoas orando, ó Deus, pela vida dela, e nós também oramos para que o Senhor a cure, para que o Senhor tire dela as dores, para que o Senhor tranquilize, ó Pai, o coração também de todos os familiares. Esse pedido da Cida também em relação a Luciano, Valdomiro, que estão passando ainda, ó Deus, pelo problema da Covid. Eu te agradeço, ó Pai, pela vida também do Heriberto, da Sivonei, das crianças que tiveram, ó Deus, Covid no final de ano, mas já passaram, ó Deus, por isso, já estão curados, ó Deus, e recuperados. É motivo de grande alegria também para os nossos corações. O tio também do Miguel Moura, o pai que está lá em Vitória da Conquista, hospitalizado. Nós não sabemos exatamente qual é a sua doença, qual é o seu problema, mas que a sua misericórdia, ó Deus, possa acompanhar, ó Deus, a vida dele. Peço a tua bênção também, que o Senhor também abençoe a vida, pai do pai do nosso Miguel Moura, que também é um pastor, que também serve ao Senhor lá na Bahia, cuidando de muita gente, de diversas congregações, e que o Senhor continue dando a ele saúde, força, ó Pai, para seguir em frente pregando o Evangelho. Obrigado pela vida dos irmãos, ó Pai, que mesmo durante esta crise mantiveram os seus empregos. Ó Deus, alguns tiveram a sua renda reduzida, mas o Senhor os tem guardado e sustentado. Peço que o Senhor tenha misericórdia sobre a vida daqueles que ainda estão desempregados, para que eles não desistam, para que eles continuem correndo atrás, para que uma porta seja aberta, insistindo, perseverando, não desanimando, mas peço que o Senhor possa ajudá-los, ó Deus, abrindo uma porta de trabalho, uma porta de emprego. Nós já temos, ó Pai, vacinas também sendo testadas, produzidas, ó Deus, com grande eficácia, ó Deus, pelo mundo, e agora oramos, ó Pai, para que a produção possa ser aumentada, para que essas vacinas também não produzam efeitos colaterais, ó Deus, na vida daqueles que estão tomando, e que logo, ó Deus, elas possam alcançar pessoas no mundo inteiro. Eu te agradeço porque, apesar das brigas políticas, das mentiras, das falsidades, das desinformações, o Senhor continua trabalhando, operando e usando, ó Deus, a vida de pessoas sérias, ó Deus, para resolver, ó Deus, um problema de saúde, ó Deus, pública que é tão grave, ó Deus, tão inesperado, tão intenso, tão surpreendente. Nós te agradecemos, ó Deus, também pelos profissionais da área de saúde da nossa igreja. O Senhor tem preservado, ó Deus, a vida de todos eles. Alguns também passaram pela Covid, ficaram doentes, mas o Senhor os guardou, o Senhor os protegeu. Abençoe a vida dos idosos da nossa igreja, daqueles irmãos que estão fazendo tratamentos longos de saúde também, que a tua misericórdia possa abençoar, ó Deus, as suas vidas e guardá-los, ó Deus, em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, nós oramos e te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Vou cantar mais um cântico aqui. Sempre que eu canto esse aqui, eu lembro de coro masculino, né? Eu acho que a gente cantava isso aqui com coro masculino. Umas 4 ou 5 vozes. Eu acho que esse aqui você não conhece, não. E quando eu cantava, você não tinha nascido ainda. Não sei por que Cristo se importou. Não sei por que me amou. Não sei por que sacrificou-se aqui. Oh, graças dou que foi assim. Não sei por que Cristo se importou. Não sei por que me amou. Não sei por que sacrificou-se aqui. Oh, graças dou que foi assim. Qual o meu fim se ele não me amasse? Qual o meu fim sem sua compaixão?
padeci lá na cruz, oh, graças dou, que foi assim, que foi assim, que foi assim. Deixou seu trono lá na glória, pra nos salvar, mudando a história. Numa cruz padeceu, então ressurgiu, oh, graças dou, que foi assim. Deixou seu trono lá na glória, pra nos salvar, mudando a história. Numa cruz padeceu, então ressurgiu, oh, graças dou, que foi assim. Não sei por que Cristo se importou, não sei por que me amou, não sei por que sacrificou-se aqui, oh, graças dou, que foi assim, que foi assim, que foi assim. E aí, por que Cristo se importou? A gente não sabe. Só sabe que ele se importou e cuidou da gente. E salvou a gente sabe bem o que é isso, né? Graças a Deus, então, que Deus possa continuar abençoando as nossas vidas. Hoje é terça-feira, amanhã não tem Pão das Três, porque amanhã é quarta-feira, mas tem o culto pelo YouTube às 20 horas com o nosso pastor Israel Melo. E na quinta-feira a gente volta com o pastor Israel novamente, aí no Pão das Três, às 15 horas. Que Deus, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença e pela companhia de todos vocês, e que Deus possa abençoar a vida de todos. Tchau, gente. Boa tarde.